Observando alguns seres da natureza, o homem desde cedo começou a fazer comparações entre estes e ele próprio. Alguns seres, por exemplo, tinham a capacidade de levantar voo, mantendo-se no ar por longos períodos. Isso despertou no homem o desejo irreprimível de também voar. Os animais que despertaram no homem esse sonho de voar foram os pássaros. Animais que têm a capacidade corporal de se deslocar de um ponto a outro no ar, voando. É sobre eles que nós vamos falar hoje. A possibilidade do voo é dada por algumas características do corpo das aves. Para começar, as aves possuem asas. Além disso, seu esqueleto é mais leve que o de outros animais, principalmente porque muitos de seus ossos contêm cavidades cheias de ar. Para voar, é preciso ter músculos potentes e um corpo compacto de estrutura rígida. As aves têm essa característica. Elas são, ao mesmo tempo, leves e rijas. Voar exige um gasto muito grande de energia. As aves vão da terra ao céu, sobem muito em seus voos. Para que isso seja possível, elas têm uma temperatura interna constante, que não muda com a variação da temperatura ambiente. Se não houvesse essa regulação da temperatura, o calor do corpo das aves, por exemplo, poderia subir muito durante o esforço do voo. As penas que recobrem o corpo das aves também funcionam como um isolante contra o frio. Elas são um revestimento leve e flexível que as protege. A maioria das aves tem uma grande glândula oleosa junto à cauda. A ave retira o óleo dessa glândula com o bico e fricciona suas penas com ele para que elas permaneçam flexíveis e impermeáveis à água. Para se alimentar, as aves se servem de seus bicos. A forma do bico indica os hábitos alimentares de cada ave. Por exemplo, bicos curtos e sólidos como este servem para quebrar sementes duras. Outras aves têm bicos curvos para rasgar carnes. Já bicos longos e compridos permitem que a ave recolha o néctar de flores ou penetre em fendas de árvores para catar insetos. Os bicos dos patos têm as bordas serrilhadas para que eles coem as partículas alimentares encontradas na água. Depois do bico, a faringe e o esôfago se prolongam até a base do pescoço das aves, onde existe uma dilatação que se chama papo. É no papo que o alimento é umedecido e armazenado. O estômago é formado por dois órgãos unidos, um que secreta ácidos e outro chamado moela, onde o alimento é triturado por ação de músculos. As aves possuem cloaca, uma abertura comum que serve tanto para eliminar os resíduos do aparelho digestivo quanto os dos rins. As aves também possuem fígado, vesícula biliar e pâncreas. A reprodução das aves também apresenta características especiais. A fecundação é sempre interna. Embora os machos, com raras exceções, não tenham pênis, o contato entre os corpos no acasalamento permite que o esperma seja transferido para o corpo da fêmea. A dança do acasalamento das aves é a forma da seleção da espécie do mais perfeito. E na natureza, quem escolhe o companheiro entre as aves é a fêmea. Então o macho tem que dançar e dançar muito bem se ele quiser conquistar a fêmea. Porque a fêmea não permite que tenha um macho faltando sequer uma pena, nada pode faltar. E essa dança se proporciona
diversas formas. A famosa dança do Tangará, os patos fazem danças, verdadeiros balés aéreos, e série de pássaros fazem danças de diversas formas. Mas é a seleção, é o macho querendo provar para a fêmea que ele é perfeito, para que ele possa ter um descendente perfeito. Todas as aves põem ovos que precisam ser aquecidos para que o embrião se desenvolva. O ambiente dentro do ovo é mais ou menos assim. Dentro do ovo, o embrião pode se alimentar e respirar. O ovo contém água, ar, proteínas e outros nutrientes que servem de alimento para os filhotes. Depois que nascem, no período que ainda não conseguem alimentar-se sozinhos, os filhotes são alimentados pelos pais. As aves fazem o ninho no tempo que é mais propício para encontrar comida para os seus filhotes. No Pantanal de Mato Grosso, as aves que comem peixe se reúnem em grandes colônias e, exatamente na época da seca, em que as lagoas estão praticamente secas, cheio de peixe, e aí faz os ninhos e consegue alimentar os filhotes à vontade. O tipo de ninho depende da forma da ave se defender melhor. Uma ave que tem muitas cores vermelhas é obrigada a fazer um ninho num buraco, num barranco para se esconder. Uma ave que tem as cores próximas da natureza, ela pode fazer um ninho no chão. Além do voo, muitas aves têm uma outra característica que é só delas: o canto. O canto dos pássaros, que embeleza o mundo, está ligado diretamente ao funcionamento de seu aparelho respiratório. O ar penetra no corpo da ave pelas narinas e vai para a traqueia, passando pela faringe. A traqueia é longa e se estende até a siringe, que é o órgão vocal. Na siringe, existem músculos vocais que, quando o ar passa por eles, vibram produzindo sons. As duas metades da siringe podem realizar movimentos independentes, o que possibilita a produção de duas notas vocais diferentes ao mesmo tempo. Os sons que as aves produzem são os instrumentos que elas possuem para se comunicarem entre si. Existe entre os pássaros um complexo sistema de comunicação. As aves se comunicam para atrair parceiros, reunir outras aves, dar alarme em situações de perigo, relacionar-se com os filhotes e muitas outras coisas. Na verdade, apesar de não parecer à primeira vista, as aves possuem alguns sentidos muito desenvolvidos graças à existência de um sistema nervoso complexo. Desses sentidos, talvez o mais desenvolvido seja a visão. Algumas aves, como os gaviões, têm a visão muito mais aguçada que a dos seres humanos, podendo enxergar com absoluta nitidez a grandes distâncias. Todos esses sentidos são possíveis graças à existência do sistema nervoso. Nas aves, ele é constituído pelo encéfalo, formado por um cérebro liso. Um cerebelo cheio de dobras superficiais, o que indica grande atividade muscular. Medula espinhal e por 12 pares de nervos. A observação e o estudo das formas de comunicação entre as aves permitiram aos pesquisadores estabelecer diversas conclusões a respeito da linguagem das aves. O canto das aves, de uma forma geral, é a comunicação entre elas. A principal é a posse do território. E quanto maior o som da ave, mais forte como o canto da araponga, maior o território dela. Pode chegar a uma área de um diâmetro de 3 quilômetros. E outras que cantam baixinho, o território é menor. E a mesma ave tem vários cantos com vários significados. Uns de dor, de alerta, de perigo, de alegria, de amor, de carinho. Há uma série de significados enormes. E algumas aves que não têm som, elas se comunicam com bailados, com gestos.
Eu gravei ouvi o Irapuru de longe, gravei ele, fui próximo ao local e reproduzi o canto do Irapuru. Quando eu reproduzi o canto do Irapuru, imediatamente a fêmea do Irapuru sentou em cima do gravador, pensando que o macho dela estava dentro. As aves, como todos os outros seres, participam de um ciclo biológico, um equilíbrio que deve ser mantido para que a vida no planeta também se mantenha. Infelizmente, pela ação predatória do homem, diversas espécies de pássaros estão extintas ou ameaçadas de extinção. Atualmente, calcula-se que uma espécie de ave por ano é exterminada no planeta Terra. Há cerca de 2.000 espécies de aves no Brasil. E algumas dezenas delas já estão extintas, porque o homem extinguiu o ambiente onde ela vive. O importante para o homem é fazer um desenvolvimento em harmonia com a natureza, preservando um pouco da natureza que tem um mínimo para que aquela espécie possa se alimentar e fazer um ninho. E essa natureza, se for extinta, é para sempre. Não há dinheiro, não há nada que pode refazer uma ave extinta, vira pré-histórica. Nos últimos programas, a gente tem usado algumas tabelas de logaritmos na base 10. Você sabe que trabalhar com logaritmos decimais é o mesmo que trabalhar com números na forma de potência de base 10. Em certos casos, escrever um número na forma de potência de base 10 é bastante fácil. Isso ocorre quando os expoentes são inteiros. 10 é 10 elevado a 1. 100 é 10 ao quadrado. 1 é 10 elevado a 0. 1/10 é 10 elevado a menos 1, e assim por diante. Mas nem sempre é fácil escrever um número na forma de potência de base 10. Por exemplo, não é fácil concluir que, aproximadamente, 2 é igual a 10 elevado a 0,301, que 3 é igual a 10 elevado a 0,477, e que 7 é igual a 10 elevado a 0,845. No próximo programa, nós vamos explicar como foram calculados esses logaritmos. As primeiras tabelas de logaritmos surgiram no século XVII. Elas já incluíam logaritmos de 1 a 1000, com 14 casas decimais. Dá para imaginar o trabalhão que aqueles matemáticos tiveram que enfrentar. Mas esse trabalho foi facilitado pela aplicação de algumas propriedades dos logaritmos, que já eram conhecidos na época. Por essa razão, hoje nós vamos estudar algumas dessas propriedades. Vamos começar com a propriedade do logaritmo do produto. Bem, como já dissemos, o logaritmo de 2 na base 10 é 0,301. E o logaritmo de 3 na base 10 é 0,477. Com isso, vamos calcular o logaritmo de 6 na base 10. Preste atenção nos cálculos. O resultado é esse. 6 é igual a 10 elevado a 0,778. Com outras palavras, o logaritmo decimal de 6 é 0,778. E esse logaritmo foi calculado a partir dos logaritmos de 2 e de 3. Vamos agora refletir um pouco sobre esses cálculos que a gente fez. Repetindo, aproximadamente 2 é 10 elevado a 0,301. Esse expoente é o logaritmo decimal de 2. 3 é 10 elevado a 0,477. Esse expoente é o logaritmo decimal de 3. 6 é 2 vezes 3. Escrevemos o 2 como potência de base 10 e o 3 também. Para multiplicar essas duas potências de base 10, nós devemos conservar a base 10
e somar os dois expoentes. Agora veja, a soma destes dois expoentes é 0,778. É bom lembrar que este resultado é igual a 6, foi dele que nós partimos. O logaritmo é o nome de um expoente. Esse expoente é o logaritmo decimal do número 6. E esse expoente é a soma destes outros dois, que são os logaritmos decimais do 2 e do 3. Portanto, repetindo, o logaritmo de 6 é a soma dos logaritmos de 2 e de 3. Esta propriedade é útil na construção de uma tabela de logaritmos, porque com pouco trabalho, a partir dos logaritmos de 2 e de 3, nós podemos obter o logaritmo do 6. E o que é interessante nessa ideia é que ela não se aplica só ao 2 e ao 3. Veja este outro exemplo. Conhecendo os logaritmos de 2 e de 7, podemos calcular o logaritmo do seu produto, que é 14. Aqui está. O 2 é igual a 10 elevado a 0,301 e o 7 é igual a 10 elevado a 0,845. Queremos saber como o número 14 pode ser escrito também como potência de base 10. Preste atenção no processo. O resultado é esse. 14 igual a 10 elevado a 1,146, ou seja, o log de 14 na base 10 é 1,146. Da mesma forma que o log de 6 é igual a log de 2 mais log de 3, o log de 14 é igual a log de 2 mais log de 7. Estes dois exemplos ajudam a compreender uma importante propriedade dos logaritmos. No livro de matemática do novo telecurso 2º grau, você encontra a demonstração da seguinte propriedade. O logaritmo de A vezes C na base B é igual ao logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na base B. Com outras palavras, isto quer dizer que conhecendo o logaritmo de um número A numa certa base mais o logaritmo de um número C na mesma base, nós podemos obter o logaritmo do produto destes dois números naquela mesma base. Por exemplo, conhecendo o logaritmo decimal de 2 e conhecendo o logaritmo decimal de 3, nós podemos obter o logaritmo decimal de 2 vezes 3, isto é, o logaritmo decimal de 6. Para quem não está acostumado com esses códigos e com essa linguagem, tudo isso pode parecer um pouco estranho. Entretanto, você já conhece essa propriedade formulada de uma outra maneira, com uma outra linguagem. Tente associar as seguintes ideias. Logaritmo é o nome de um expoente. Por outro lado, para se obter o produto de duas potências de mesma base, nós devemos conservar a base e somar os expoentes. Na linguagem dos logaritmos, essa propriedade fica assim. Para se obter o logaritmo do produto de dois números, nós devemos somar os logaritmos desses dois números. Então, repetindo, conhecendo o log de 2 e o log de 3, podemos calcular o log de 6. Mas é possível calcular também a partir deles muitos outros logaritmos. Com os logs de 2 e 6, posso obter o log de 12. Com os logs de 3 e 6, calculamos o log de 18. Os logs de 3 e de 12 dão o log de 36. Com os logs de 2 e 12, obtemos o de 24. Os logs de 3 e 24 dão um log de 72. Os logs de 3 e de 18 nos dão um log de 54. Se eu tenho os logs de 2 e de 24, terei o log de 48. Com os logs de 2 e de 48, calcula-se o log de 96.
Os logs de 2 e de 54 permitem que se calcule o log de 108. Você está vendo que a partir dos logaritmos de 2 e de 3, nós podemos obter os logaritmos de uma infinidade de números. Mas cuidado, porque infinitos não significa todos. Por exemplo, não é possível obter o logaritmo de 7 partindo-se dos logaritmos de 2 e de 3. E isto porque não é possível obter o 7 através da multiplicação partindo-se apenas do 2 e do 3. Afinal, então, a partir dos logaritmos de 2 e de 3 é possível obter os logaritmos de que números? A resposta é essa. Será possível obter os logaritmos de todos os números que, ao serem fatorados, tenham como fatores primos apenas o 2 e o 3. Exemplo, o 12 fatorado se escreve assim, 2 ao quadrado vezes 3, 4 vezes 3 é 12. Ou seja, o 12 é 2 vezes 3, e por isso o logaritmo de 12 é o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 2 e mais o logaritmo de 3. Outro exemplo, fatorando o 108, obtemos 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Conferindo, isto é 4, isto é 27, e 4 vezes 27 é 108. Este produto também pode ser escrito desta maneira. E por isso, o logaritmo de 108 é a soma destes logaritmos. É o log de 2, mais o log de 2, mais o log de 3, mais o log de 3 e mais o log de 3. Em resumo, conhecendo-se os logaritmos de 2 e de 3, nós podemos obter os logaritmos de todos os números que, ao serem fatorados, assumam esta forma. 2 elevado a um certo expoente vezes 3 elevado a um outro expoente. Com esta mesma ideia, partindo, por exemplo, dos logaritmos de 2 e de 7, você pode obter os logaritmos de uma outra infinidade de números. Agora vamos resolver mais 2 exercícios usando uma outra propriedade dos logaritmos, o logaritmo de uma potência. Dado o log de 5, que é igual a 0,699, vamos achar o log de 625. A gente sabe que 625 é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, o log de 625 é igual ao log de 5 mais log de 5 mais log de 5 mais log de 5. Isto é, 4 vezes o log de 5. Então, para descobrir o log de 625, basta multiplicar por 4 o log de 5. Isso dá como resultado 2,796. Esse é o log de 625, 2,796. Vamos a um outro exercício parecido com esse, só para reforçar as ideias. Dado o log de 2, que é 0,301, vamos achar o log de 2 elevado à 15ª potência. Usando a mesma ideia do exercício anterior, temos que log de 2 elevado à 15ª potência é igual a 15 vezes o log de 2. Portanto, o log de 2 elevado a 15 é igual a 4,515. Antes de generalizar essa ideia, vejamos mais um exemplo. Vamos calcular o logaritmo de a elevado à 3ª potência na base b. A ao cubo é a vezes a vezes a. E o logaritmo deste produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores, que no caso são todos iguais a a. Nesta soma de 3 parcelas iguais, nós podemos escrevê-la também desta outra maneira. Log de a mais log de a mais log de a é igual a 3 vezes o log de a naquela base b. Portanto, veja, o logaritmo de a elevado ao cubo na base b é igual a 3 vezes o logaritmo de a na base b. Agora sim nós podemos generalizar esta ideia. Olha só, o logaritmo de a elevado a n na base b é igual ao logaritmo na mesma base b deste produto com n fatores iguais a a. E o logaritmo deste produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores, que no caso são também todos iguais a a.
Este produto tem N fatores, esta soma tem N parcelas, de modo que ela também pode ser escrita desta forma: N vezes o logaritmo de A na base B. Então, em resumo, o logaritmo de A elevado a N na base B é igual a N vezes o logaritmo de A na base B. Por exemplo, o logaritmo de 2 elevado a 15 na base 10 é igual a 15 vezes o logaritmo de 2 na base 10. Esta propriedade é consequência, caso particular, daquela outra que vimos no programa de hoje. Portanto, a primeira é a mais geral, é a mais importante. Repetindo, o logaritmo do produto de 2 ou mais números é igual à soma dos logaritmos daqueles diversos números. No próximo programa, nós vamos ver como foi construída a primeira tabela de logaritmos. Os humanos também estamos incluídos nesse grande grupo. Nós também somos mamíferos. Os habitantes desse grupo habitam praticamente todas as partes do mundo: terra, água e ar. Embora existam muitas diferenças no corpo dos mamíferos, algumas características são comuns a quase todas as espécies. Os pelos, por exemplo. Quase todos os mamíferos têm pelos recobrindo o corpo. Muitos têm garras, chifres, unhas e cascos que são feitos de uma mesma substância, a queratina. No corpo dos mamíferos existem diversas glândulas, incluindo, é claro, as glândulas mamárias, responsáveis pela produção do leite. A temperatura do corpo é constante, variando na maioria dos mamíferos entre os 36 e os 39 graus. Essa capacidade de manter a temperatura interna permite que os mamíferos se adaptem a ambientes muito variados. Além disso, o sistema nervoso dos mamíferos é mais desenvolvido que o dos outros animais. Isso faz com que os mamíferos sejam ágeis, alertas e tenham movimentos corporais rápidos em resposta a estímulos do ambiente. Para essa agilidade, também contribui a disposição dos membros no corpo do mamífero. Se observarmos com atenção o corpo dos mamíferos quadrúpedes, vamos ver que o tórax e o abdômen ficam na horizontal, acima dos membros. Já nos anfíbios e nos répteis, o corpo fica entre os membros, o que torna a rapidez e a agilidade destes seres menor que a dos mamíferos. Todos os mamíferos recém-nascidos se alimentam de leite. Quando se tornam adultos, sua alimentação varia, podendo se constituir de carnes, vegetais ou das duas coisas. Existe uma relação entre o tipo de alimentação e as características corporais do mamífero adulto. Os corpos desses animais são perfeitamente adaptados para obter o tipo de alimento de que necessitam. Alguns mamíferos são herbívoros, isto é, se alimentam apenas de vegetais. Para isso, seu aparelho digestivo está especialmente adaptado, já que a celulose presente nos vegetais não é uma substância de fácil digestão. Alguns herbívoros, chamados ruminantes, mastigam o capim e em seguida esse alimento é armazenado no rúmen, um órgão especial do estômago. Nesse órgão existem bactérias que decompõem a celulose. Depois, o alimento parcialmente digerido volta à boca e é novamente mastigado. Retorna rapidamente ao rúmen pela segunda vez e segue então o processo normal de digestão. Outros mamíferos são onívoros, isto é, se alimentam tanto de plantas como de animais. O homem, entre outros, é um animal onívoro. E existem os mamíferos que comem exclusivamente carne, os carnívoros. Seus dentes são apropriados para rasgar, cortar e abrir o couro dos animais que caçam.
O estômago dos carnívoros é de constituição simples porque a digestão da carne é mais fácil que a de folhas, cascas ou sementes. Se observarmos com atenção as características corporais de herbívoros e carnívoros, podemos perceber que existe uma diferença na posição dos olhos desses animais. Será que essa diferença está ligada ao tipo de alimentação? Os herbívoros têm olhos em posição lateral. Por isso, eles podem enxergar seres que estão nos dois lados de seu corpo. Isso é muito útil, já que os herbívoros são geralmente vítimas da caça dos carnívoros e devem estar atentos à chegada deles. Já os carnívoros possuem olhos voltados para a frente, o que lhes permite um enfoque perfeito de seres distantes e a noção exata do local onde se encontram. Para animais que caçam, essa é a visão adequada. Apesar de todas essas diferenças na aparência, nos órgãos e na alimentação, os mamíferos possuem uma característica comum que nós já citamos no início do programa. Todos eles mamam, se alimentam com o leite produzido nas glândulas mamárias das fêmeas. Os mamíferos apresentam fecundação interna. O embrião cresce no útero das fêmeas durante períodos que variam de espécie para espécie. Após o nascimento, os filhotes são amamentados com o leite que as fêmeas produzem. O número de filhotes dos mamíferos em cada cria, comparado com o de outros grupos animais, é pequeno. Os filhotes dos mamíferos são mais protegidos das condições adversas do ambiente. Por isso, mesmo nascendo em pequeno número, conseguem garantir a permanência da espécie. Podemos observar que o número de filhotes em diferentes grupos de animais está ligado às condições de sobrevivência que esses filhotes vão encontrar. Os peixes, por exemplo, geram um grande número de filhotes que nascem geralmente de ovos. Esses ovos não são protegidos pela casca e os filhotes, depois que nascem, não são protegidos pelos pais. Para que as espécies sobrevivam, portanto, é preciso que sejam postos muitos ovos de cada vez. Já os anfíbios apresentam condições de sobrevivência um pouco melhores, na medida em que podem sobreviver tanto na água como na terra, o que dá maiores chances de vida para essas espécies. Os filhotes vêm em menor número que os filhotes dos peixes. Os répteis põem ovos com casca. Isso faz com que o embrião fique mais protegido. Mas esses ovos dependem do calor do ambiente para eclodirem, já que os répteis não chocam. Mesmo assim, a proteção aos filhotes é maior que nos peixes e anfíbios. As aves constroem ninhos para depositar seus ovos, que possuem casca e são chocados pelos pais. Depois do nascimento, as aves alimentam os filhotes e protegem o ninho, assegurando a sobrevivência desses novos seres, que podem, portanto, nascer em menor número. Nos mamíferos, o embrião se desenvolve dentro do corpo da fêmea. A alimentação e excreção do novo ser são realizadas pela placenta e dependem exclusivamente do corpo da mãe, que tem a capacidade de o suprir, tendo todos os nutrientes que o feto necessita. Depois que nascem, os filhotes recebem cuidados dos pais. O nutriente dos filhotes recém-nascidos é o leite, até o momento em que estão aptos a procurar outros alimentos. Desde o momento em que nasce, o filhote do mamífero começa a se relacionar com todos os outros seres do ambiente. É preciso estabelecer contato com os seres vivos e não vivos da natureza. Atacar, defender, aproximar-se ou distanciar-se. Reagir, enfim. Essa relação com o ambiente é dada pelos sentidos.
Os vertebrados possuem 10 sentidos. São capazes de ver, ouvir, cheirar, sentir sabores. Possuem tato, sentem dor, frio, calor e pressão. E também sentem a posição e o movimento do corpo no espaço. Os sentidos são possíveis graças ao sistema nervoso. O sistema nervoso dos mamíferos apresenta cérebro, cerebelo, medula espinhal e 12 pares de nervos. No sistema nervoso, os estímulos do meio ambiente são captados pelos neurônios sensoriais. Da integração entre esses neurônios e o encéfalo, depende a resposta que o corpo dará a estímulos recebidos. E essas respostas variam dependendo da espécie. Na maioria dos mamíferos, os sentidos são muito desenvolvidos, permitindo uma adaptação a ambientes diferentes e até adversos. O sentido da visão, por exemplo, varia de animal para animal. De todos os mamíferos, os únicos que enxergam cores são os homens e os macacos. Todos os mamíferos possuem cordas vocais e emitem sons. Mas esses sons também variam muito de espécie para espécie. Os golfinhos, por exemplo, do mesmo modo que os morcegos, emitem sons que são imperceptíveis para o ouvido humano. Todos os sons emitidos pelos corpos dos animais são um meio de comunicação entre eles. Formam uma linguagem que possibilita a interação de membros da mesma espécie. As baleias, por exemplo, cantam no fundo dos oceanos. Os sons que estamos ouvindo agora são o canto das baleias numa rara gravação. Cada baleia tem sua própria canção e característica, que serve para comunicar diferentes informações. Cada espécie, enfim, possui características próprias, formas de comunicação diferentes e condutas distintas. Os sentidos são uma ponte entre o corpo dos seres vivos e o ambiente. A partir dos estímulos captados pelos sentidos, os animais reconhecem o mundo que os cerca e podem ter consciência dele. A relação entre os sentidos e a consciência dos animais é o tema do nosso próximo programa. Séculos 17 e 18, a Inglaterra, envolvida em uma série de problemas internos, pouco interferiu na colonização de suas possessões na América do Norte. As possessões inglesas na América do Norte iam da costa do Oceano Atlântico até os Montes Apalaches. No final do século 18, o território inglês estava organizado em 13 colônias. Ao sul, estavam as colônias de Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Nessas colônias, as terras eram bastante férteis e o clima favorecia a produção de matérias-primas que interessavam ao mercado europeu. Nas colônias inglesas do Sul, desenvolveu-se principalmente a agricultura monocultora para exportação, que era baseada em grandes propriedades e com mão de obra servil e escrava. Esse sistema de produção agrícola ficou conhecido como plantation e era muito semelhante ao que foi implantado pelos portugueses e espanhóis em suas colônias, como, por exemplo, o Brasil. Nessa região, cultivava-se tabaco, anil, arroz e principalmente algodão. Praticamente toda essa produção estava voltada para as necessidades do mercado europeu.
Assim, essas colônias do sul sofriam um grande controle da metrópole inglesa. A região das colônias do norte era também conhecida como Nova Inglaterra. As colônias da Nova Inglaterra eram Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Connecticut. O povoamento dessa região foi feito principalmente por protestantes puritanos que saíam da Inglaterra por causa das perseguições religiosas. Em troca da liberdade religiosa, esses homens recebiam concessões do rei para ocupar e trabalhar nas terras americanas com promessa de uma vida sem grandes interferências da metrópole. Nas colônias nortistas, o clima e o solo não favoreciam o cultivo de produtos agrícolas de interesse para o mercado europeu. Seus primeiros povoadores também não possuíam capitais suficientes para investir em grandes propriedades e na produção em larga escala para exportação. Assim, ao contrário das colônias sulistas, desenvolveu-se nessa região uma produção agrícola bastante diversificada, voltada para a subsistência e para o pequeno mercado interno. As propriedades eram pequenas e a mão de obra era, em geral, familiar ou assalariada. Os colonos do norte produziam seus próprios móveis, seus sapatos, tecidos, enfim, eram praticamente autossuficientes. Assim, foram se desenvolvendo nessa região algumas manufaturas de produção familiar e artesanal. Os colonos da Nova Inglaterra realizavam um comércio muito intenso com a Europa, a África e as Antilhas. Vamos ver que produtos eram comercializados entre a Nova Inglaterra e essas regiões. Para as Antilhas, os colonos da Nova Inglaterra vendiam roupas e alimentos. E nas Antilhas compravam o melaço de cana com o qual fabricavam o rum. O rum era vendido para a África em troca de ouro e de escravos. Os escravos, por sua vez, eram vendidos para as Antilhas e para as colônias do sul. Além disso, os colonos da Nova Inglaterra vendiam madeira, cereais, anil e peixe seco para a metrópole, a Inglaterra. Esse era o chamado comércio triangular. Além das colônias do norte e do sul, havia também as colônias do centro. Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware. Esses territórios foram conquistados militarmente da Holanda pelos britânicos. Os primeiros colonos dessa região foram os protestantes Quakers, que também fugiram da Europa por causa das perseguições religiosas. As colônias do centro tinham características tanto das colônias do sul quanto das colônias do norte. Pequenas propriedades autossuficientes e grandes propriedades que produziam para exportação. Plantava-se trigo, cevada e centeio. Algumas dessas colônias também faziam o chamado comércio triangular, concorrendo com as colônias do norte. Os colonos da América do Norte lutaram desde o início de sua colonização para garantir sua liberdade pessoal, controlar o dinheiro público e desenvolver as suas atividades sem sofrer interferência da Inglaterra. Desde o século XVII, os colonos norte-americanos já haviam conseguido uma participação no governo local através de representantes nas assembleias coloniais. Ao contrário das colônias portuguesas e espanholas, que estavam submetidas a um rígido controle mercantilista europeu, as colônias inglesas na América do Norte puderam manter uma certa autonomia econômica em relação à metrópole e uma ativa participação política interna. Durante os primeiros 100 anos da colonização americana, a Inglaterra estava cheio de problemas internos e não podiam prestar muito atenção às suas colônias na América. Então, essas colônias elegeram congressos
E esses congressos, periodicamente, faziam assembleias gerais, onde eles faziam petições, sugestões e queixas. Esses eles davam para o governador designado pelo rei da Inglaterra. Esse governador levava as petições para a Inglaterra, onde o rei aceitava ou não, e mandava a resposta de volta. Como isso demorava muito tempo, os colonos foram vivendo sua vida como eles bem entendiam. Estes anos todos deram para eles um gosto de liberdade que não importa o que a Inglaterra fazia para modificar ou suavizar as leis, eles não estavam satisfeitos. E cada lei eles davam um jeito de desobedecer e viver como eles queriam. A metrópole inglesa sempre tentou interferir na economia de suas colônias. Essa interferência se dava através da imposição de leis que regulavam o comércio, limitavam a manufatura e reprimiam a emissão de moedas. Mas todas essas medidas não impediam que os colonos norte-americanos desenvolvessem seu comércio e suas manufaturas, aproveitando-se de falhas da legislação inglesa ou agindo clandestinamente. Assim, desenvolveu-se tradicionalmente na América Inglesa um espírito de autonomia e independência que sempre provocou atritos e divergências com as autoridades da metrópole. A partir da metade do século XVIII, a Inglaterra passou a tomar medidas drásticas que visavam limitar e controlar a expansão econômica de suas colônias americanas. Os colonos foram proibidos de ocupar e explorar novos territórios. Passaram a pagar pesados impostos e taxas sobre a atividade comercial e tiveram a sua liberdade de reunião, expressão e manifestação restringida. A cada nova lei punitiva decretada, os americanos promoviam diferentes manifestações e revoltas, frequentemente reprimidas com violência pelos ingleses. Muitos colonos passaram a pregar a separação das colônias em relação à metrópole. A partir de 1774, foram realizados 2 congressos em Filadélfia, onde se discutiu a necessidade de união das colônias contra a Inglaterra e a possibilidade de sua independência. Os colonos organizaram milícias e começaram os conflitos armados entre americanos e ingleses. Em 1776, um comitê presidido por Thomas Jefferson preparou a Declaração de Independência, escrita com base nas ideias liberais. Cada colônia passava a ser um estado, e os 3 estados juntos tornaram-se os Estados Unidos da América do Norte. Ouça o texto inicial da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Quando, no decorrer dos negócios humanos, torna-se necessário a um povo romper os laços políticos que o ligam a outro e assumir, entre as potências da terra, a situação separada e igual a que os credencia as leis da natureza e da natureza de Deus, o mero respeito pelas opiniões da humanidade exige que se declarem as causas que o impelem à separação. Mas a independência dos Estados Unidos só se concretizou em 1781, com a vitória militar dos americanos sobre os ingleses e que contou com a ajuda dos franceses e dos holandeses. A primeira Constituição americana, que foi aprovada em 1787, foi também a primeira Constituição burguesa e liberal da história. Adotava-se pela primeira vez na história um regime republicano e presidencialista. Além disso, adotava-se o federalismo, que dava grande autonomia aos estados. Cada um podia manter e escolher seus próprios governos, elaborar suas constituições e leis, contanto que não estivessem em desacordo com a Constituição Federal. A repercussão da libertação das colônias americanas existe até hoje em países que querem mudar seu governo para um governo que mais convém. Mas naquela época, quando Lafayette, um francês que tinha sido general com George Washington, volta para a França com ideias de liberdade, ele ajudou a acender o estupim da Revolução Francesa. E no Brasil, José Álvares Maciel, indiciado como um dos Confidentes Mineiras,
veio com ideias que ele recebeu de conversas com Thomas Jefferson. E ele deixou no Rio de Janeiro livros sobre a independência americana. Então, França e Brasil foram os países que, naquela época, aproveitaram mais a independência do novo país e as ideias de mudar. Testing, testing, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Gonna get up, gonna get up, gonna get up. Oh, gonna get up, gonna get up, gonna get up. Oh, and time won't take my love away.
Rede Globo São Paulo. Bom dia. Juntos novamente Rede Globo e você para viver intensamente hoje, segunda-feira, dia 25 de março de 1991, todo este universo de emoções. Dentro de instantes, telecurso 2º grau. 7 horas, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia São Paulo. 8 horas, Show da Xuxa. 1 hora, Globo Esporte. 1h10, São Paulo Já. 1h35, Vale a Pena Ver de Novo, Top Model. 2h50, Sessão da Tarde. Os Heróis Não Têm Idade. 4h35, Sessão Aventura, Space Cop e Bycrossers. 5h30, Escolinha do Professor Raimundo. 6 horas, Barriga de Aluguel. 6h50, Lua Cheia de Amor. 7h45, São Paulo Já. 8 horas, Jornal Nacional. 8h40, Meu Bem, Meu Mal. 9h45, Araponga. 11 horas, Oscar 91. 2h20, Jornal da Globo. 2h50, Cine Clube, Jogos de Paixões. Hoje, a grande festa do cinema mundial. Oscar 91. Nos últimos programas, nós vimos o que é logaritmo. Vimos que os logaritmos têm história e que eles podem ser usados em problemas práticos. Mas tem uma coisa que até agora a gente não esclareceu direito. Como é que se pode calcular o logaritmo decimal de 3, por exemplo? Fácil, não? O log de 3 é 0,477. Difícil seria encontrar uma calculadora como esta no século XVII, quando os logaritmos começaram a ser criados. Mas se não existiam máquinas como esta, como é que se calculava os logaritmos naquela época? Este trabalho foi realizado em 1617 por um matemático chamado Henry Briggs. Ele construiu a primeira tabela de logaritmos. No programa de hoje, você vai ver como ele fez isso. Para calcular os logaritmos, Briggs se baseou em duas ideias. Ele usou o conceito de média geométrica e o método das aproximações sucessivas. Então vamos relembrar isso. A média geométrica de dois números positivos, A e B, é a raiz quadrada do produto A vezes B. Então vamos dar um exemplo. A média geométrica de 4 e 9 é a raiz quadrada de 4 vezes 9. Isto é a raiz quadrada de 36, que é 6. Olha só, 6 está entre 4 e 9. É sempre assim. A média geométrica de dois números sempre está entre eles. Agora vamos ver o que é o método de aproximações sucessivas usado pelo Briggs. Preste atenção nesse exemplo. Vamos localizar essa nota no teclado do piano. Muito grave. A nota procurada é um pouco mais aguda. Essa aqui é um pouco aguda demais. Tá ficando quente, mas ainda não chegamos lá. É quase essa, mas a nota deve ser um pouco mais grave. É essa a nota. O método de aproximações sucessivas é isso. Chegar devagarzinho naquilo que a gente quer. E você já usou essa ideia na matemática para obter a raiz quadrada de um número. Por exemplo, a raiz quadrada de 10 é um número entre 3 e 4. Será que é 3,5? Não, não é, porque 3,5 ao quadrado dá mais que 10. Vamos tentar 3,1.
pouco. O número procurado está entre 3,1 e 3,5. Vamos tentar o 3,2. Passou um pouquinho, está ficando quente. Nós já podemos dizer que a raiz quadrada de 10 está entre 3,1 e 3,2. Se a gente quiser maior precisão, é só prosseguir com isso. Não se esqueça de que nós estamos vendo tudo isso para compreender como foi que Briggs calculou logaritmos. Agora vamos juntar essas ideias e calcular o logaritmo decimal de 3. Como 3 está entre 1 e 10, e o logaritmo de 1 é 0, e o logaritmo de 10 é 1, podemos concluir que o logaritmo de 3 está entre 0 e 1. Estas ideias são importantes, convém repeti-las. E o esqueminha que nós estamos usando ajuda a enxergar, a visualizar esse raciocínio. Olha então, nesta barra nós estamos representando numa ponta o número 1 e na outra o número 10. O 3 está compreendido entre 1 e 10. Nesse esquema nós não estamos preocupados com escalas. O 1 também se escreve 10 elevado a 0. Esse expoente 0 é o logaritmo decimal do 1. O 10 é 10 elevado a 1. 1 é o logaritmo decimal do 10. Nesse esquema, na linha de cima, nós estamos escrevendo números. E na linha de baixo, estes mesmos números na forma de potências da base 10. Queremos escrever também o 3 dessa maneira. E o x da questão é esse expoente, a que devemos elevar a base 10 a fim de obter o número 3. Esse expoente é o logaritmo decimal de 3. Como 3 está entre 1 e 10, o x está entre 0 e 1. Isto é, esse expoente, esse logaritmo é 0, alguma coisa. Para obter este logaritmo, Briggs usou fundamentalmente duas ideias. Uma delas, o método das aproximações sucessivas, que a gente já recordou aqui no programa de hoje. E a segunda, a noção de média geométrica, que também foi apresentada agora há pouco. Então veja só, a média geométrica entre 1 e 10 é a raiz quadrada de 1 vezes 10, isto é, a raiz quadrada de 10, que aproximadamente é 3,162. Mas, por outro lado, a raiz quadrada de 10 pode ser escrita na forma de uma potência com expoente fracionária, 10 elevado a 1/2. Portanto, estas duas coisas são iguais. 3,162, pelo menos aproximadamente, é 10 elevado a meio. Veja, esse expoente é o logaritmo decimal deste número. Vamos representar esse resultado lá no esquema da barra. Olha só, o 3,162 é um pouco mais do que 3, está à sua direita. E já vimos que esse número pode ser escrito na forma de uma potência de base 10, onde o expoente é meio. Como o 3 está entre 1 e 3,162, podemos dizer que o x está entre 0 e meio. Nós estamos concluindo que o logaritmo decimal do 3 está compreendido entre 0 e meio. Esta conclusão já é melhor do que a anterior. Agora há pouco nós havíamos percebido que esse logaritmo estava entre 0 e 1. Agora estamos percebendo que ele está entre 0 e meio. Este intervalo é menor do que o anterior. E para estreitar ainda mais esse intervalo, vamos repetir aquele procedimento. Vamos fazer agora com o 1 e o 3,162 o que fizemos com o 1 e o 10. A média geométrica entre 1 e 3,162 é a raiz quadrada de seu produto. E isto dá aproximadamente 1,778. Agora, esta expressão pode ser calculada também da seguinte maneira. O 3,162 já sabemos que é 10 elevado a meio.
E a raiz quadrada de 10 elevado a meio é 10 elevado a 1/4. Estas duas expressões são iguais. 1/4 é o logaritmo decimal de 1,778. Vamos representar esse resultado lá naquele nosso esquema da barra. O 1,778 está compreendido entre 1 e 3. E esse número pode ser escrito assim, 10 elevado a 1/4. Esse 1/4, repetindo, é o logaritmo decimal de 1,778. Pois bem, como o 3 está situado entre estes dois números, o x está situado entre 1/4 e 1/2. O x é mais que 1/4 e menos que 1/2. Olha só o que é que estamos concluindo. O logaritmo decimal de 3 está compreendido entre 1/4 e 1/2, isto é, entre 0,25 e 0,5. Repetindo esse processo mais 4 vezes, nós chegamos a isso. Já podemos dizer que o logaritmo de 3 está entre 0,4688 e 0,4844. Com muita paciência, repetindo esse processo mais 3 vezes, nós chegamos ao seguinte. O logaritmo de 3 está entre 0,4766 e 0,4786. Portanto, aproximadamente, o logaritmo de 3 é 0,47. Tivemos todo esse trabalho para obter o logaritmo de 3 com 2 casas decimais. Só para você ter uma ideia, Briggs calculou logaritmos com 14 casas decimais. Realmente foi um trabalho colossal. Mas a elaboração da tabela de logaritmos não foi um trabalho em vão. Ela deu um grande impulso à matemática. Facilitou a realização de cálculos trabalhosos que naquela época emperravam o desenvolvimento de várias atividades, como o comércio e a astronomia. Com esse programa, nós encerramos o estudo dos logaritmos. No próximo programa, nós começamos com geometria analítica. Araponga, última semana. Sequestraram meu filho. Ai, meu Deus, o que vou fazer com ele? Araponga, um espião correndo perigo de vida. Dentro de alguns minutos, Magali estará aqui. E aí vocês vão poder trocar muito bem. A Santa Tartaruga, agora a coisa tá engrossando. Araponga, capítulo especial. Hoje, depois de Meu Bem, Meu Mal. O texto que vamos analisar nesse programa faz parte da obra poética Morte e Vida Severina, publicada em 1956. João Cabral de Melo Neto, seu autor, deu a este poema o subtítulo Alto de Natal Pernambucano. Finado Severino ao Os autos eram antigos poemas sobre temas religiosos, representados em espetáculos teatrais. se atalharem perguntando o que é que levas. Morte e Vida Severina já foi encenada muitas vezes no Brasil e no exterior. É a história de Severino, um retirante lá da Serra da Costela que, assim como muitos outros, busca a cidade para escapar da seca e só encontra morte e desolação no caminho. Um dia, ele chega a um lugar onde lhe anunciam o nascimento de uma criança. Preste atenção. De sua formosura, já venho dizer, é um menino magro, de muito peso não é, mas tem o peso de homem.
de obra de ventre de mulher. De sua formosura, deixai-me que diga, é uma criança pálida, é uma criança franzina, mas tem a marca de homem, marca de humana oficina. Sua formosura, deixai-me que cante, é um menino guenzo como todos os desses mangues, mas a máquina de homem já bate nele incessante. Sua formosura, eis aqui descrita, é uma criança pequena, enclenque e 7 mesinha, mas as mãos que criam coisas, nas suas já se adivinha. Nessa parte do poema, temos 4 estrofes de 6 versos cada uma. Nessas estrofes, o autor inicia um canto de louvor à criança que acaba de nascer, exaltando a sua formosura. No terceiro e quarto versos de cada estrofe, o autor ressalta os atributos físicos da criança, caracterizando-a como um ser frágil e de pouca saúde. É uma criança magra, pálida, franzina, 7 mesinha, isto é, nascida aos 7 meses, pequena. É também uma criança guenza, enclenque, ou seja, frágil e doente. A fragilidade e a fraqueza física da criança não impedem o reconhecimento da sua dimensão humana. É o que o autor ressalta no 5º e 6º versos de cada estrofe. Mas tem o peso de homem, de obra de ventre de mulher, mas tem a marca de homem, marca de humana oficina. Mas a máquina de homem já bate nele incessante, mas as mãos que criam coisas, nas suas já se adivinha. Vejamos o trecho seguinte. De sua formosura, deixai-me que diga, é belo como um coqueiro que vence a areia marinha. De sua formosura, deixai-me que diga, belo como a veloz contra o agreste de cinza. De sua formosura, deixai-me que diga, belo como a palmatória na caatinga sem saliva. De sua formosura, deixai-me que diga, é tão belo como um sim numa sala negativa. As estrofes desse trecho não têm 6 versos como as anteriores, e sim 4 versos. Aqui o autor intensifica o ritmo do seu canto. Nessa parte do poema, o autor continua a exaltar a beleza do recém-nascido, comparando-a agora com elementos da paisagem nordestina. A veloz é uma planta medicinal cultivada no Nordeste. Agreste é a região do Nordeste que fica entre a zona da mata e o sertão. Ela se caracteriza por seu solo pedregoso e pela vegetação escassa. Palmatória é o nome de várias plantas do tipo cactus. Essas plantas têm caules grossos que armazenam grande quantidade de água. João Cabral compara a criança ao coqueiro, ou à veloz, e à palmatória, todas plantas de grande resistência. Através dessa comparação, ele caracteriza o recém-nascido como uma criança nordestina. Ressalta a sua capacidade de resistência e a sua aptidão para a vida, mesmo num ambiente tão adverso. É o que ele também expressa nos versos seguintes. De sua formosura, deixai-me que diga, é tão belo como um sim numa sala negativa. Agora, preste atenção ao trecho seguinte. É tão belo como a soca que o canavial multiplica. Belo porque é uma porta abrindo-se mais saídas. Belo como a última onda que o fim do mar sempre adia. É tão belo como as ondas em sua adição infinita. Belo porque tem do novo a surpresa e a alegria. Belo como a coisa nova na prateleira até então vazia. Como qualquer coisa nova inaugurando seu dia. Ou como o caderno novo quando a gente o principia. E belo, porque com o novo todo velho contagia. Belo, porque corrompe com sangue novo a anemia. Infecciona a miséria com vida nova e sadia. Com oásis o deserto, com ventos a calmaria.
Nesse trecho, o autor substitui as quadras por dísticos, ou seja, estrofes de apenas 2 versos, imprimindo um novo ritmo ao seu canto. Nessa parte do poema, ele continua a comparar a criança a elementos da paisagem nordestina, destacando agora os aspectos de renovação e continuidade de vida. Soca é a segunda produção da cana-de-açúcar, que cresce depois que a primeira é cortada. Como a soca que renova o canavial, com as ondas do mar que nunca cessam, a criança que nasce simboliza um renovar de esperanças e de vida. Essa criança representa a força, a alegria do novo, capaz de subverter a ordem de vida do Nordeste, marcada pela destruição, pelo envelhecimento e morte prematuros. Esse nascimento contagia o ambiente, o sangue novo traz a promessa de vida, a possibilidade de enfrentar as adversidades da vida severina. Belo porque corrompe com sangue novo a anemia. Infecciona a miséria com vida nova e sadia. João Cabral de Melo Neto é um dos inovadores da poesia contemporânea brasileira, não só pela sua linguagem, mas também pela técnica de composição poética. Sua linguagem é simples, mas ao mesmo tempo precisa. É um poeta que recusa o sentimentalismo. Ele estrutura seus poemas de forma racional, como se fosse um arquiteto da poesia. Estado francês, Estado italiano, Estado inglês, Estado chileno, Estado brasileiro. O que é Estado? Estado é divisão, um país dividido em estados, né? Estado brasileiro, para mim, é a união de todos, né? O Estado brasileiro, no caso, seriam as leis do Brasil, né? E seria a filosofia de governo. É uma entidade jurídica que é responsável pela organização da sociedade. Nós vamos conversar agora com o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Há muitos anos ele leciona Filosofia e Teoria Geral do Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor, quando se fala a palavra Estado, é comum surgir confusão e dúvidas em torno do seu significado. Muita gente associa a ideia de Estado à ideia de nação. Outras acham que a palavra Estado só deve ser usada no sentido de indicar divisões internas do nosso território. Estado de São Paulo, Estado de Goiás, por exemplo. Então, professor, eu gostaria de perguntar ao senhor, o que é Estado? Bom, eu gostaria de começar com alguns exemplos. Nós falamos que o Brasil, a Alemanha, o Japão são estados. Mas nós também costumamos dizer que o Estado intervém na economia, o Estado cria uma empresa pública. Nós percebemos aqui 2 sentidos para a palavra muito importantes. O primeiro é de uma unidade política. É o caso do Brasil, do Japão, da Alemanha. O segundo é uma acepção jurídica. O Estado aí é um conjunto de órgãos disciplinados por leis e que exercem diversas funções. Por exemplo, a função do governo, as funções administrativas de modo geral, ou as funções legislativas, a elaboração de leis. E, finalmente, a função de dirimir conflitos, que são as funções ditas jurisdicionais. E soberania, o que é? Tanto no sentido de uma unidade política quanto de uma organização jurídica, fala-se na soberania do Estado. Um Estado como o Brasil é soberano na medida em que ele não se sujeita às decisões de outros Estados. No sentido da sua organização interna, nós falamos em soberania como aquela efetividade da força da qual se valem as autoridades para impor as suas decisões aos cidadãos, até mesmo com o uso de coação. Professor, o que é nação? O conceito de nação é um conceito mais sociológico e designa uma unidade de costumes, de língua, de hábitos e esta sensação de pertencer a um todo. Uma nação pode estar contida num único Estado. É o caso nosso, do Brasil. Mas pode haver diferentes nações num único Estado. É o caso de irlandeses, de escoceses e de ingleses que compõem um só Estado, a Grã-Bretanha.
E pode haver nações que não estão em Estado nenhum, como é o caso dos ciganos, que são uma nação, mas não têm um Estado. O Estado organiza a vida da sociedade através de um conjunto de leis, ou seja, de uma legislação. E todos os cidadãos estão submetidos a essa legislação. Você acha que qualquer pessoa tem o direito de usar armas para proteger a sociedade? Direito de usar armas? Acho que sim. Não, a lei não permite. À medida que a agressão é imposta, eu acho que toda pessoa tem direito de se defender, né? Quem pode usar armas? Bom, tem certas pessoas que poderiam usar as armas, mas não usam corretamente. No momento, as Forças Armadas podem usar, a Polícia Militar, qualquer pessoa que tenha interesse em se defender pode pleitear um porte de arma. Tem que preencher uma série de requisitos, mas pode. São muitos os direitos e as obrigações dos cidadãos para com o Estado. Pagar imposto, votar nas eleições e, no caso dos homens com mais de 18 anos, a obrigação de prestar o serviço militar. O Estado também tem obrigações para com os cidadãos. Garantir seus direitos básicos, como educação, saúde, transporte, segurança e proteção. Aliás, garantir segurança e proteção é uma obrigação exclusiva do Estado. Só ele pode usar a força física, por meio da polícia e das Forças Armadas, e só ele pode julgar pessoas que tenham transgredido uma lei. É a Constituição, lei suprema do Estado, que define tudo isto assim: o poder do Estado só é legítimo se for exercido de acordo com a lei. O Estado é uma forma de organização política muito antiga que vem se transformando com o tempo de acordo com as mudanças ocorridas nas sociedades. As suas características atuais surgiram nos países europeus no século XVIII. Até 300 anos atrás, nos estados europeus, o poder político era totalmente centralizado nas mãos do rei. Era ele quem administrava o país, criava as leis, enfim, era ele quem exercia sozinho os poderes do Estado. No século XVIII, essa maneira de governar foi alterada pela ideia de que todos os cidadãos, e até mesmo os governantes, devem estar submetidos a uma Constituição. Professor Tércio, o que é Estado constitucional? O Estado constitucional é, em geral, aquele em que as funções públicas, o exercício do poder, está disciplinado e organizado através de uma Constituição. Na sua origem, a ideia do Estado constitucional remonta à Europa e à América no início do século XIX. O ideal, ou a ideia, era estabelecer regimes para os estados em que o poder político estivesse limitado e os cidadãos tivessem garantida a sua liberdade de atuação e de convivência. Como se dá a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, e qual a função de cada um desses poderes? A doutrina da divisão dos poderes é uma consequência dos estados constitucionais. Ela visa justamente limitar e delimitar o exercício do poder político pela sua divisão. Assim nós falamos no poder executivo, no legislativo e no judiciário. O primeiro, o executivo, visa a função da administração, do governo. O segundo, legislativo, a elaboração das leis. E, finalmente, o poder judiciário cuida da solução dos conflitos sociais, dos conflitos entre cidadãos, entre indivíduos, entre o Estado e os indivíduos, entre as sociedades e grupos. Sistemas políticos, como as monarquias constitucionais, como é o caso da Inglaterra e Espanha, as repúblicas parlamentaristas, como é o caso da Alemanha Ocidental, e repúblicas presidencialistas, como é o caso do Brasil, Estados Unidos e Argentina, nasceram desse tipo de organização do Estado, baseado na Constituição e na divisão dos poderes. Mas todas as sociedades possuem um Estado e um governo?
aldeia é bem grande, são 10 ocas. Mora aí 20 famílias em cada casa. Cada oca, aliás, né? Então ali é bem unido, todos. Acho que somos 300 pessoas ao todos. O nosso chefe lá é o Tacumar. Então a gente obedece ele, como presidente da república ou presidenta tal ali, né? Então ele é chefe, só tá da tribo ali dentro, mas ele não manda em alguém. Ele não manda em outras pessoas, né? Mas cada um pode sair a hora que quiser. Existem sociedades que não têm Estado. A sua organização não é estatal. Ou seja, elas não compõem uma unidade política, nem são uma unidade juridicamente disciplinada no sentido da sua própria organização. As sociedades sem Estado, não obstante, têm outras formas de organização diferente da organização estatal. As sociedades indígenas são justamente sociedades não estatais. Elas não têm uma organização estatal. Não obstante, as sociedades indígenas têm governo. O governo é um fenômeno comum às sociedades. O exercício de atos de comando, o exercício de atos de disciplina e de organização faz parte do governo. As sociedades indígenas têm governo, embora não tenham uma organização estatal. Como você já viu, o Estado moderno se baseia em uma Constituição elaborada pelos representantes do povo. No Brasil, das 6 constituições que vigoraram ao longo de nossa história, apenas 3 foram elaboradas por assembleias constituintes, ou seja, por representantes eleitos pelo povo. As de 1891, 1934 e 1946. Esta é a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824. Ela foi elaborada por um conselho de 10 membros nomeados pelo imperador Dom Pedro I e não por uma Assembleia Constituinte. Assim, na primeira Constituição do Brasil, foi nula a participação do povo brasileiro. Essa Constituição previa a existência de um quarto poder, o poder moderador, que garantia a centralização do poder nas mãos do imperador. Esta é a segunda Constituição brasileira, a primeira a ser elaborada por uma Assembleia Constituinte, a Constituição de 1891. Ela estabeleceu os fundamentos da atual forma de governo que caracteriza o Estado brasileiro, uma república federativa sob regime presidencialista, constituída pela união indissolúvel dos estados, territórios e Distrito Federal. Ela implantou ainda a estrutura política baseada na divisão em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e voto direto para presidente da República, deputados e senadores. E a terceira Constituição brasileira, a de 1934, também foi elaborada por uma Assembleia Constituinte. Essa Constituição esteve em vigor apenas por 3 anos, pois em 1937, através de um golpe de Estado, o presidente Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional e outorgou ao país uma outra Constituição, a de 1937. Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto e uma nova Assembleia Constituinte elaborou uma outra Constituição, a de 1946, considerada a mais democrática de todas as constituições brasileiras. E a última, que está em vigor até hoje, é a Constituição Brasileira de 1967-1969. O Brasil nasceu um Estado constitucional em 1822. A vida constitucional brasileira, no entanto, ela é cheia de incidentes. Nós tivemos várias constituições. O constitucionalismo brasileiro tem talvez uma característica fundamental que está localizada na própria concepção do Estado no Brasil.
O Estado brasileiro surgiu antes que nós tivéssemos sequer uma sociedade. E as constituições brasileiras se caracterizam por disciplinar e organizar o Estado, muitas vezes não conformemente à própria sociedade. Assim, por exemplo, nós tivemos uma Constituição no Império que refletia muito mais o constitucionalismo parlamentar europeu e francês do que propriamente as necessidades brasileiras. O mesmo se diga da Constituição Republicana de 1891, que também se inspirou no constitucionalismo norte-americano muito mais do que refletiu uma necessidade e uma projeção da sociedade brasileira. Esta característica talvez seja responsável por uma certa precariedade das constituições brasileiras, pelo fato de que elas se ultrapassam e pelo fato de que elas sejam consideradas constituições mais no sentido formal e que não tenham uma existência propriamente real. O Estado brasileiro une os municípios, a zona rural, a zona urbana e as 5 regiões do Brasil. O Estado brasileiro organiza política e administrativamente o povo e o território do país. É desse Estado que estamos falando. O Legislativo Federal. Este é o tema do nosso próximo programa. Jornalismo, tudo a ver na Globo. As grandes reportagens estão de volta. Globo Repórter, edição 91, a partir de sexta, dia 5. Globo e você, tudo a ver. Olha só, concurso para sargento do Exército. Ser solteiro, estar entre os 18 e os 23, ter o 1º grau completo, fazer inscrição entre 20 de março e 30 de abril. Paulinho! Olha isso aqui! Vamos, cercaremos eles no 2º andar. Vamos chegar na eles pegando o elevador pra baixo, né? Olha! Velho! Hello. Jane's watching too much television. Why do you say that? Yesterday when I arrived home, the first thing she said was, "Daddy, could you buy me a box of Grizzly?" And I had to ask her what Grizzly was. She answered, Grizzly is the most delicious cereal in the world. Ask your daddy. Oh, I see what you mean. But she didn't watch TV yesterday. She went to school, then she did her homework, and after that, she went out to play with Karen. "It doesn't matter. I don't want to see my daughter repeating all that nonsense." Okay, but you can't just tell her TV is forbidden now. She wouldn't understand. You wouldn't understand, would you? Could you spend a week without television? No texto que acabamos de ver, os pais de Jane discutem os efeitos da televisão no comportamento da filha. O pai de Jane acha que ela assiste televisão demais, e a prova disso seria o pedido que a filha lhe fez quando ele chegou em casa. Veja. Hi, sweetie. Hi, Daddy.
Daddy, could you buy me a box of Grislow? Nós já sabemos que a forma could é o simple past do verbo can. Em programas anteriores, nós já estudamos essa forma verbal. A diferença é que, no texto que estamos estudando hoje, esta forma aparece com outro significado. Aparece com o sentido de condicional. Jane faz um pedido a seu pai. Veja. Daddy, could you buy me a box of Grislow? Papai, você poderia me comprar uma caixa de Grislow? Vamos ver um outro exemplo do uso do could com o significado de pedido. Veja. Darling, could you please open the door? Oh, sure. No início do diálogo de hoje, nós vimos que a mãe de Jane acha que sua filha não assiste TV excessivamente. E para justificar seu ponto de vista, ela diz ao marido que no dia anterior, Jane nem assistiu TV. Voltando da escola, a menina dedicou-se a fazer os seus deveres de casa. E veja de que maneira a mãe de Jane diz isto ao marido. She went to school, then she did her homework. 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 Veja esta mesma palavra em outro exemplo. Hello? Oh, hello, Sally. How are you? No, I can't play with you today. I have to do a lot of homework. E o diálogo prossegue entre a mãe e o pai de Jane. Vamos continuar acompanhando a cena? She went to school, then she did her homework, and after that, she went out to play with Karen. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Essa expressão indica que alguma coisa não tem importância, que não interessa ao sujeito. I want to see my daughter repeating all that nonsense. Okay, but I can't simply tell her TV is forbidden now. Forbidden. Forbidden. No diálogo, a mãe de Jane diz que a filha não entenderia uma proibição desse tipo. Veja. She wouldn't understand. E para dizer que o marido também não entenderia, ela usa a mesma forma verbal, só que na forma de question tag. Repare. You wouldn't understand, would you? Would understand é a forma condicional do verbo to understand. Em inglês, esta forma é chamada de conditional. Na frase da mãe de Jane, o conditional vem na forma negativa, expressando alguma coisa que Jane não entenderia. She wouldn't understand. Para formar o conditional, utilizamos o auxiliar would, seguido do infinitivo do verbo principal sem a partícula to. Vamos ver alguns exemplos da utilização deste tempo verbal. Would you like a cup of coffee, darling? No, thanks. I would prefer a cup of tea. And what would you like to eat? I would like to eat some biscuits, please. Na cena que nós acabamos de ver, o conditional foi utilizado para pedir, oferecer ou perguntar alguma coisa de forma educada, bem atenciosa. Mas o conditional também descreve ações que aconteceriam. Vamos ver um exemplo em que nós comparamos o simple future e o conditional. Repare. Oh, I will help you. I will help you é uma frase que está no simple future, indicando uma ação que vai ocorrer futuramente. Podemos traduzir essa frase por eu ajudarei você. Agora, utilizando o mesmo verbo principal e a mesma situação, vamos ver como ficaria esta frase no conditional. Darling, I would like to help you, but now I'm reading the newspaper. I would like to help you pode ser traduzido por eu gostaria de ajudar você. O conditional expressa uma ação que, para ocorrer, depende de alguma condição. No conditional,
A forma auxiliar would é a mesma para todas as pessoas verbais. Observe. I would prefer a cup of tea. She would go away next Monday. We would have another chance. O auxiliar would também pode ser contraído com os pronomes. Veja. We'd have another chance. She'd go away next Monday. I'd prefer a cup of tea. No texto que apresentamos hoje, aparece o exemplo de conditional na forma negativa. She would not understand. Observe que a forma negativa é construída acrescentando-se a partícula not ao auxiliar would. Geralmente, esta forma é expressa pela contração do auxiliar would com a partícula negativa, ficando assim, she wouldn't understand. Já quando queremos fazer perguntas utilizando este mesmo tempo verbal, invertemos a posição do auxiliar would em relação ao sujeito. Observe. Would you like a cup of coffee, darling? No, thanks. I would prefer a cup of tea. And what would you like to eat? Nos próximos programas, vamos ver outros exemplos de utilização do conditional. Agora, nós vamos rever todo o diálogo do início do programa, onde o conditional foi apresentado nas formas negativa e de question tag. Preste bastante atenção. E essa agora? Uma caixa de correio que fala. Quem mais eles inventarão? Hello, darling. Hi, darling. Jane's watching too much television. Why do you say that? Yesterday when I arrived home, the first thing she said was, Daddy, could you buy me a box of Grizzly? And I had to ask her what Grizzly was. She answered, Grizzly is the most delicious cereal in the world. Ask your daddy. Oh, I see what you mean. But she didn't watch TV yesterday. She went to school, then she did her homework, and after that, she went out to play with Karen. It doesn't matter. I don't want to see my daughter repeating all that nonsense. Okay, but you can't just tell her TV is forbidden now. She wouldn't understand. You wouldn't understand, would you? Could you spend a week without television? No próximo programa, nós vamos estudar outros textos e vamos continuar descobrindo juntos novas formas de nos expressar em inglês. Até lá, goodbye! Meryl Streep, Jack Nicholson. Um homem e uma mulher tentando aprender a difícil arte de amar. A difícil arte de amar. Festival de Verão. Hoje, depois de Araponga. Banco Econômico, nossa experiência, sua garantia. Oferece